Bom dia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero conversar hoje com os irmãos sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras do apóstolo Paulo e o que nós podemos aprender com esse homem nesses últimos dias de vida. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Esse homem que estava aí nos seus últimos dias, esperando aí o dia da sua execução, as suas últimas palavras têm muito a nos ensinar. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim a Bíblia: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O Senhor também te levará para o reino celestial. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi preso por 2 vezes em Roma. Foi preso outras vezes em Jerusalém, em outras cidades, mas em Roma ele foi preso por 2 vezes. A sua primeira prisão foi por volta do ano 61 e 62, e a sua segunda prisão foi por volta do ano 66, 67 depois de Cristo. Na sua primeira prisão, o apóstolo Paulo, ele estava numa espécie de prisão domiciliar, sob os cuidados ali de um soldado. Na sua segunda prisão, ele já estava numa masmorra. Foi jogado em uma masmorra em um lugar frio, em lugar úmido, em lugar mal cheiroso. Na sua primeira prisão, em volta do ano 61 e 62, quem estava por trás ali eram os judeus. Na sua prisão, pela segunda vez, quem estava por trás era a máquina do Império Romano. Na sua primeira prisão, Paulo ora para sair. A gente vê Paulo orando, pedindo ao Senhor que o libertasse. E ele, de fato, sai, consegue dar prosseguimento à obra missionária, continua pregando em outros lugares. Paulo sai e continua expandindo, continua com a expansão do evangelho. Na sua segunda prisão, ele já sabe que está sentenciado, ele está aguardando a sua execução. Na sua primeira prisão, o apóstolo Paulo ele foi preso como pregador, ele foi preso como apóstolo. Na sua segunda prisão, o apóstolo Paulo ele foi preso como um criminoso, ele foi preso como um malfeitor, ele foi preso como um bandido. Mas o que aconteceu para Paulo ser preso como bandido? A história vai nos contar, lá por volta do ano 64, que Roma ela foi criminosamente incendiada. A história nos conta que 10 dos 14 bairros de Roma foram destruídos. E a história nos conta também que quem foi o responsável por essa destruição foi o próprio imperador da época, Nero, foi responsável por essa destruição, que ele ficava do alto da torre ali, olhando a cidade ser destruída. Curiosamente, 10 dos 14 bairros foram destruídos. 4 bairros da cidade de Roma, que eram habitados ali
por judeus e cristãos não foram tão destruídos quanto os outros. O que Nero faz? Ele, então, vê ali uma oportunidade de incriminar os cristãos. 4 dos 10 bairros não foram destruídos. Então foram os cristãos, foram os judeus que moravam ali naquela região. E aí que começa a intensa perseguição. Começa a perseguirem ali os cristãos, os judeus que moravam ali naquela região. E nós sabemos da história a destruição que foi. Pegavam os cristãos, queimavam vivos os cristãos, colocavam os cristãos, numa espécie de uma praça da cidade, para iluminar as praças sendo queimados. Jogavam os cristãos para os animais, jogavam os cristãos para as arenas, para os touros ali. E nessa época, o apóstolo Paulo, ele já era um líder da nossa fé, um dos maiores líderes da nossa fé no Ocidente. O que Nero faz? Começa então a perseguir o apóstolo Paulo. Persegue o apóstolo Paulo, encontra o apóstolo Paulo, acha o apóstolo Paulo e prendem o apóstolo Paulo, jogando o apóstolo Paulo nessa masmorra, nessa prisão. Um lugar frio, um lugar úmido, um lugar sem a menor condição. Joga o apóstolo Paulo ali. E aí, nessa altura, como ele era um dos maiores líderes, como que o apóstolo Paulo se encontra nesse momento? Sendo líder, sendo cristão, depois de ter pregado o evangelho a tantas pessoas e agora preso. Deixa a sua Bíblia marcada aí comigo e vai comigo lá para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Como que o apóstolo está nesse momento? 2,9. Diz o seguinte: pelo qual sofro, a ponto de estar preso como um criminoso, a ponto de estar preso como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo está preso aqui como um bandido. Imagina, meus irmãos, o que não falavam do apóstolo Paulo, uma vez que ele estava sendo preso como um malfeitor, uma vez que ele estava sendo preso como um bandido, sem poder para se defender, preso como criminoso. Quando fala que a pessoa é criminosa, vai falar contra a honra dela, fala contra a reputação de uma pessoa. A pessoa criminosa vai falar contra o seu nome. Paulo estava preso como um criminoso. E não só isso. Vai comigo na sua Bíblia e agora volta um pouco no capítulo 1, no versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Ele continua falando. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Capítulo 1, versículo 15. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Esses da Ásia abandonaram o apóstolo Paulo. Quem que eram esses da Ásia? Aquelas pessoas que Paulo havia ganhado para Cristo. Esses da Ásia que abandonaram o apóstolo Paulo são os seus filhos na fé. Aquelas pessoas que Paulo havia pregado o evangelho e essas pessoas foram libertadas. Essas pessoas foram alcançadas por Cristo. Esses da Ásia foram essas pessoas que foram direta ou indiretamente alcançadas pelo ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, as igrejas de Laodiceia. Essas pessoas foram encontradas por Cristo, sendo Paulo um instrumento do Senhor. Basicamente, toda a província da Ásia foi alcançada por Deus através do apóstolo Paulo. E essas pessoas conheciam o apóstolo Paulo, sabiam da hombridade desse homem. Essas pessoas sabiam ali do caráter desse homem. E agora, por causa da perseguição do evangelho, o abandonaram. Você já pensou, meu irmão, ser abandonado por aquela pessoa que você apresentou o evangelho? Ser abandonado por aquela pessoa que você ganhou para Cristo? Ser abandonado por aquela pessoa que você ali teve tempo com ela, discipulou essa pessoa? Paulo estava aqui sendo abandonado por essas pessoas. E olha mais, vai lá no capítulo 4 comigo agora, no versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Paulo mesmo, debaixo de uma acusação tão grave dessa, ele teve direito à defesa. Então marcaram aí uma primeira audiência, chamado de primeira defesa. Paulo, então, teve a oportunidade ali de apresentar as suas testemunhas. Ele poderia ter imaginado, olha, eu conheço muita gente me conhece aqui, vou chamá-las. E aí, o que diz o versículo aí, no versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar.
Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Paulo foi abandonado por esses irmãos. E as pessoas não foram porque esqueceram a data de audiência. As pessoas não foram ali testemunhar porque ficou agarrado no trânsito. Não. As pessoas não foram testemunhar porque elas não quiseram ir. Agora, o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nessa circunstância? O que o apóstolo Paulo ele pode nos ensinar preso, tem a dizer a você e a mim, passando por essa situação para nos encorajar, para nos orientar? A gente percebe que as últimas palavras do apóstolo Paulo, a gente vai perceber, o que mais tem aqui são pessoas. É nome de gente. Pessoas importam para o apóstolo Paulo. E a gente percebe que como a nossa vida com Deus, como que a nossa relação com Deus, como que o nosso plano e o propósito de Deus na nossa vida está ligado intimamente com a relação que nós temos com as pessoas. A nossa jornada aqui na terra para agradar o Senhor, você está aqui para agradar o Senhor, amém? Você está aqui para viver para a honra e glória do Senhor, mas essa sua vontade dada por Deus está intimamente ligada às pessoas, à vida de pessoas, aos relacionamentos, como nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com as pessoas. E nós vamos perceber aqui no texto, muitas pessoas, elas baseiam a sua jornada nos seus bens, no que ela construiu. Muitas pessoas baseiam a sua jornada aqui na terra para aquelas coisas que elas conquistaram, então não tem nada de errado nisso, mas não é só isso. Muitas pessoas baseiam a sua vida aqui, a sua jornada aqui, nos momentos mais emocionais. Num dia eu entristeci, no outro dia eu me entristeci. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo abandonado, a gente vê aqui o apóstolo Paulo aqui acusado injustamente, a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo condenado à morte, aguardando o dia da sua execução, e as últimas palavras de Paulo têm uma lista de pessoas que marcaram a sua vida de alguma forma. Uma lista de pessoas. E a gente vê que as relações do apóstolo Paulo ultrapassam a formalidade. A gente vai perceber aqui que as relações do apóstolo Paulo ultrapassa ali o mero coleguismo, ultrapassa ali a mera paz do Senhor ali na porta. A gente vai ver que as relações do apóstolo Paulo aqui ultrapassa isso. Não uma relação especial. Marcam a vida do apóstolo Paulo. O que nós então podemos aprender aqui com as últimas palavras do apóstolo Paulo aqui na terra? Olha aí comigo no versículo 9, o primeiro princípio. O que ele fala no versículo 9 aí? Procure vir comigo, procure vir logo ao meu encontro. Vir ter comigo depressa. Procure vir logo ao meu encontro. Procure depressa ter comigo. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que quando uma dificuldade chegar, chame pessoas. Quando a dificuldade bater na sua porta, tenha a humildade de pedir ajuda. Por quê? Nós precisamos do Senhor, amém? Nós necessitamos do Senhor, mas não somente do Senhor. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Importa para Deus que estejamos bem com Deus, com Ele. Desenvolvemos um relacionamento com Deus, mas importa para Deus também que a gente desenvolva relacionamentos saudáveis uns com os outros, porque senão nós sabemos que pode ser prejudicial para a nossa caminhada. Prejudicial para a nossa caminhada. Paulo tinha um relacionamento pessoal com Timóteo, e ele, nesse momento da vida dele, ele quer que Timóteo esteja perto dele. Ele se tornou amigo de Timóteo e Paulo, nesse momento, deseja a companhia do seu amigo. Olha que interessante, meus irmãos. Por muitos momentos, Paulo pediu oração. Em muitas cartas, a gente percebe que eles ajudaram Paulo financeiramente, mas nesse momento, o apóstolo Paulo, ele quer gente, ele quer pessoas. Nesse momento da vida dele, o apóstolo Paulo quer gente perto dele. E quão precioso é o tempo que nós damos a uma pessoa, não é verdade? Tem gente que fala aí que tempo está valendo mais de dinheiro. É fato. Todo mundo tem tempo para fazer um monte de coisa, mas para estar ali com o outro, muitas vezes a gente não tem. Uma correria, são várias atividades, e Paulo tinha consciência disso e queria seu amigo perto dele. Então, quando você estiver passando dificuldade, que vai passar, quando você estiver aflito, queremos ficar aflitos, quando a gente estiver passando por algum tipo de tempestade, conte com Deus e você pode contar. Mas também conte com pessoas perto de você. E seja essa pessoa. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui. O segundo princípio, olha aí, no versículo 10. Pois Demas,
amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Eu não vou me atentar aqui para os motivos que eles abandonaram o apóstolo Paulo, mas o princípio é, quando alguém abandonar você, não faça registro de mágoas. Quando alguém abandonar você, não fica ressentindo isso. Porque na vida cristã, no ministério, nessa caminhada, isso não é exceção. Em algum momento as pessoas vão nos decepcionar. Em algum momento nós iremos decepcionar as pessoas. Por quê? Porque você não é perfeito. Porque você não veio de família perfeita. Porque você não tem filhos perfeitos. Porque você não tem pais perfeitos. Porque você não é de uma igreja perfeita. O único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na maneira que você se relaciona com as pessoas, vai acontecer de você falar algo, de você ter uma atitude que as pessoas não vão gostar e vice-versa. Então, não registre mágoas. Paulo falou aqui que Demas, amando o mundo, o abandonou. Se a gente, meus irmãos, não andar perdoando, a gente vai andar ferido. Se a gente não andar perdoando, vai tirar o nosso foco. Por quê? Na nossa vida, nós iremos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por isso que lá em Colossenses, Paulo já havia nos orientado que nós devemos suportar uns aos outros e perdoarmos as queixas que tivermos uns contra os outros, assim como o Senhor nos perdoou. Porque é fato que iremos ter. É fato que iremos ter. Então, meus irmãos, nós devemos ter essa caminhada e não fazer registro de mágoas. Por quê? É fato que isso um dia vai acontecer. Mas assim como o Senhor perdoou, devemos andar perdoando uns aos outros. Porque a questão, muitos falam, que não é o que fazem com a gente. É como nós iremos responder a isso. Porque nós não podemos impedir que muitas coisas cheguem a nós, mas nós decidimos como iremos responder a determinada atitude, a determinada ação, a determinado comportamento que a pessoa teve conosco. Por isso que o mandamento de Jesus para nós é ora para aqueles que perseguem. Por isso que o mandamento do Senhor para nós é para abençoar aqueles que nos amaldiçoarem. Porque nós, pelo poder do Espírito Santo, temos hoje o poder de reagir ao contrário do que a nossa carne. E ter uma reação de modo a agradar o Senhor. Então isso vai acontecer, assim como Demas, amando o mundo, abandonou o apóstolo Paulo, muitas coisas também podem acontecer nas nossas vidas. Terceiro princípio, olha aí comigo no versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O princípio é, quando você lembrar que você feriu alguém, que você magoou alguém, quando você lembrar que você foi rude demais com alguém, ignorante demais com alguém, tenha humildade para voltar atrás. Tenha humildade para pedir perdão e, de alguma forma, restaurar esse relacionamento. Esse Marcos aqui que o apóstolo Paulo pede para trazê-lo é um Marcos que era primo de Barnabé, que auxiliou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Esse Marcos aqui é o Marcos que Paulo, nesse momento da vida dele, pede que ele esteja perto dele. Mas por quê? Para a gente entender isso, a gente tem que ler mais 2 versículos. Deixa aí comigo na sua Bíblia assim e vai comigo lá para Atos. Atos capítulo 13, versículo 13. Por que que nesse momento da vida, o apóstolo Paulo hoje está pedindo para trazer Marcos? Falando que ele é útil para o ministério dele. Atos 13, 13. Paulo está ali na sua primeira viagem missionária. E Atos 13, 13 vai dizer o seguinte. Amém? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge da Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, o texto diz aí, em Perge da Panfilha, abandona os 2 missionários e volta para Jerusalém. A Bíblia não fala o motivo. Existem várias possibilidades. O fato é que ele estava com os 2 e abandonou agora Paulo e Barnabé. Fez algo muito sério. Eles estavam numa missão e abandonou
abandonou os dois nessa missão. Agora vai comigo para o capítulo 15. Capítulo 15 de Atos aí, versículo 36. Então, Paulo e Barnabé estavam em uma missão. João Marcos estava com ele até determinado momento. Ele vai abandona e volta para Jerusalém. Aí lá no capítulo 15, no versículo 36, o texto vai dizer o seguinte. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como andam indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Paulo chama Barnabé para visitar algumas igrejas. Aí o texto vai dizer que Barnabé queria levar seu primo. Que primo? João Marcos, que havia abandonado eles um tempo atrás. E aí Paulo fala, olha, não tem como, não concordou. Esse homem abandonou a gente naquela época. Esse homem estava conosco, no momento que precisávamos dele, ele nos abandonou. E o texto disse que a discussão foi tão séria a ponto deles se separarem, meus irmãos. O texto vai dizer aí que Barnabé pegou Marcos e foi para um lugar, foi para Chipre. E o texto vai dizer que Paulo aí pegou Silas e foi para Síria e Cilícia. Quem estava certo e quem estava errado? Não sei, a Bíblia não fala. Talvez alguém certo e errado em alguns aspectos e outro também. Mas, meus irmãos, já pensou? Se alguém errar conosco, a gente fala, olha, tem mais vezes aqui não. Errou comigo a primeira vez, acabou. Errou comigo a primeira vez, não tem mais chance. Já pensou, meus irmãos, fôssemos assim? Já pensou se Deus agisse dessa forma conosco? Errou uma vez comigo, acabou. Errou uma vez comigo, acabou. Não tem mais chance. E o apóstolo Paulo, nessa época, falou, olha, não quero. Ele nos abandonou. Não pode nos acompanhar agora. Não quero João Marcos comigo. Meus irmãos, já pensou se fosse dessa forma? Já pensou se agíssemos desse jeito? E a gente percebe que João Marcos abandonou o apóstolo Paulo. Mas com a trajetória, parece que esse João Marcos amadureceu. Na trajetória, a Bíblia vai nos mostrar que ele foi discipulado mais tarde por Pedro, esse Marcos. A Bíblia vai nos mostrar que esse próprio Marcos escreveu o evangelho que você tem em suas mãos aí, o evangelho de Marcos. No final da sua vida, então, o apóstolo Paulo lembra dele e fala o seguinte aí: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Perceba, meus irmãos, antes, o apóstolo Paulo tinha falado, olha, não quero esse homem comigo. Agora, no final da sua vida, fazendo um balanço daquilo que realmente importa, o apóstolo Paulo fala, olha, lembra daquele Marcos? Aquele Marcos que nos abandonou? Olha, traga ele, porque ele me é útil para o ministério. Irmãos, a Bíblia fala, como nós lemos no texto, que a briga foi tão séria que naquela época lá, alguns tradutores dão a entender que quase Paulo ali e Barnabé saíram às vezes de fato ali, porque foi tão sério. Agora, no final da sua vida, Paulo fala que esse homem, motivo de discussão e briga, ele fala, olha, esse homem me é útil para o ministério. Traga ele comigo. Meus irmãos, a gente aprende uma coisa muito importante. Que nós não somos tão grandes quando somos tão humildes. Nós não somos tão grandes quando nós reconhecemos o nosso erro. Nenhum de nós perde autoridade espiritual por reconhecer o erro. Nenhum de nós perde autoridade espiritual por voltar atrás, por pedir perdão. Ao contrário, o apóstolo Paulo, esse homem, no final de sua vida, fala, olha, traga Marcos. Esse homem, hoje, ele me é útil para o ministério. Será que a gente pode fazer isso? Uma pessoa que passou pela nossa vida, que a gente magoou, que a gente foi rude, que a gente foi ignorante, que a gente desprezou, se a gente pode voltar atrás, de alguma forma, querer restabelecer esse relacionamento para a honra e glória do Senhor? Para a honra e glória do Senhor. Isso nós aprendemos. E o outro princípio aí, volta lá no texto comigo, 2 Timóteo capítulo 4. Olha como nós aprendemos que pessoas são importantes para o apóstolo Paulo. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá
para os seus relacionamentos, porque ele sabe que isso está intimamente ligado à missão que Deus tem para ele e para nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15. O texto continua dizendo: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. E outro princípio que nós aprendemos com esse texto aqui é que quando alguém de forma deliberada fizer mal a você, ir contra você, tome a decisão de perdoar e entregar essa causa para o Senhor. O texto vai dizer aí que esse Alexandre Ferreira causou muitos males. E alguns historiadores dizem que esse Alexandre Ferreira foi o que delatou Paulo, foi o que entregou Paulo. Eu disse lá no início que Paulo estava preso de maneira... Paulo era preso como criminoso, como malfeitor. Por quê? Porque perseguiram ele. Acharam Paulo. Naquela sangrenta perseguição, foram atrás do apóstolo Paulo, pegaram Paulo e prenderam ele. Os historiadores dizem que esse Alexandre Ferreira foi que falou: olha, Paulo está na casa lá, ó, desse irmão. Paulo está lá, foi lá. E o texto diz que Paulo falou: olha, esse Alexandre Ferreira me causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Ao falar isso, Paulo não estava preocupado com ele, meus irmãos. Quando Paulo fala aí, olha, previne-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Quando o apóstolo Paulo fala que o Senhor dará retribuição, ele não está falando isso porque esse Alexandre falou do cabelo dele, que esse Alexandre no ministério falou da roupa dele, que esse Alexandre virou as costas para ele, não. Ele falou que esse Alexandre causou muitos males. De que maneira, meus irmãos? Se opondo fortemente às palavras, ou seja, se opondo fortemente aos evangelhos. Paulo não se preocupava com ele, não. As pessoas estavam falando do cabelo dele, não. Paulo tinha um compromisso com a missão de expandir o reino, de expandir o evangelho. Quando ele fala que esse Alexandre estava lhe causando muitos males, não é porque ele estava falando do sapato dele, não da roupa dele, não. Era porque, de alguma forma, ele estava causando ali uma confusão, impedindo que o reino de Deus avançasse. Ele se opôs fortemente às palavras do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia? Pregava o evangelho. O que o apóstolo Paulo fazia? Foi enviado de Deus para expandir o evangelho aos gentios. Esse Alexandre estava causando isso. E com isso, o apóstolo Paulo falou: olha, previne-se contra ele. Mas o Senhor lhe dará retribuição. Eu não vou fazer nada, não. O Senhor lhe dará a retribuição. Olha, meus irmãos, o coração desse apóstolo. Olha o coração desse homem. Olha o que ele falou diante disso, né? O que esse Alexandre fez? Delatou o apóstolo Paulo. Ele fala: olha, o Senhor lhe dará a retribuição. O coração do apóstolo Paulo estava descansado em relação a isso. Entregou a causa dele ao Senhor. Ele estava pregando o evangelho e entregou isso que esse homem fez ao Senhor, exercendo perdão. O Senhor lhe dará retribuição. Não existe vida saudável com Deus sem perdão, porque não existe vida sem decepção. Não existe vida sem frustração. Não existe vida sem andar exercendo perdão. Nós sabemos que o perdão cura, nós sabemos que o perdão liberta, nós sabemos que o perdão restaura. E o coração do apóstolo Paulo estava descansado em relação a isso. Ele sabia que deveria estar. Porque o próprio Jesus já havia nos orientado que antes de chegarmos ao altar e levarmos uma oferta ao Senhor, que nós deveríamos o quê? Deixar a oferta lá, se lembrássemos que tem alguém contra nós. Se você lembrar que alguma pessoa tem algo contra você, Jesus falou: deixe sua oferta no altar. Vá se reconciliar com seu irmão, depois volta e entrega essa oferta no altar. O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Ele falou: olha, o Senhor dará retribuição. Só previnem-se contra ele, que ele se opôs ao evangelho. Mas o Senhor lhe dará a retribuição. Se alguém fizer mal de forma deliberada para você, meu irmão, entregue para o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Entrega-se para o Senhor. Versículo 21. Procure vir antes do inverno. O outro princípio que nós aprendemos aí é que existem coisas que devem ser feitas na hora. Existem coisas na nossa vida que devem ser resolvidas na hora. Não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para depois. Por que o texto aí fala para ir antes do inverno? Por quê? Porque durante o inverno era difícil navegar. E se Timóteo
fosse depois do inverno, Paulo provavelmente já teria sido executado. Procure vir antes do inverno, Timóteo. Estou precisando de você hoje. Estou precisando de você agora. Se você esperar para vir, eu não vou estar mais aqui. Se você deixar para esperar na chegada do inverno, vai ser perigoso, vai ser difícil. Tem coisas na nossa vida que devem ser resolvidas na hora. E às vezes a gente fica protelando, postergando. E às vezes a gente fica deixando para depois situação que deve ser resolvida na hora. Uma reconciliação, um pedido de perdão, uma conversa, é na hora. Amanhã, você sabe se vai estar aqui? Amanhã o Senhor pertence. Tem coisas que devem ser resolvidas na hora e no momento. Paulo sabia disso e fala, Timóteo, não sei se eu vou estar aqui não. Então vem logo antes do inverno. Preciso te ver, quero te ver. E um outro princípio que nós aprendemos aí, olha aí, no versículo 18. Versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Com tudo isso, Paulo tinha essa firmeza. Com tudo isso, Paulo tinha essa convicção e essa certeza. O que importava para o apóstolo Paulo era o reino de Deus. O que importava para o apóstolo Paulo era a sua missão, no qual temos o privilégio de sermos participantes, você e eu. O que importava para o apóstolo Paulo era a expansão do reino, era pessoas serem alcançadas, e o que importa para nós também é isso. Eu tenho certeza que você e eu queremos ter um relacionamento saudável com o Senhor, não é verdade? E isso está intimamente ligado à maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, como nós enxergamos as pessoas, como estamos desenvolvendo essa nossa relação. Porque nós, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, nós pertencemos a nós mesmos. Nós fortalecemos uns aos outros, porque todos nós aqui somos membros, cada um é membro desse corpo, e o cabeça é Jesus Cristo. E não existe membro sozinho, existe? Você já viu um braço andando sozinho aí? Se você vê, nós vamos orar por você. Já viu? Não existe isso. Um membro precisa de outro. E relacionamento saudável com o Senhor depende dessa relação mútua de carinho, de afeto, de exortação, de correção, mas em amor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude para que nós possamos andar aí, crescendo na vontade do Senhor e tendo consciência que isso depende de como estão as nossas relações. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar?